Olá, eu sou o Vitor Graz e essa semana sou o convidado do Curta Vídeo na TVE. A gente vai conversar sobre a minha trajetória no cinema e no audiovisual capixaba nesses últimos anos e eu convido vocês para assistirem. Bom, sou produtor, realizador, pesquisador, programador, atuo em diferentes frentes assim, e áreas do audiovisual nos últimos 15 anos, mas estudei jornalismo, né, na UFES e venho de Minas Gerais, de Manhuaçu, então estou aqui em Vitória há 22 anos, isso é bastante tempo, né, mais da metade da minha vida, e de 2009 para cá eu comecei uma atuação mais, digamos, profissional no cinema e no audiovisual, saindo do jornalismo, e comecei pelo Doc TV, que era um programa, inclusive, né, apoiado e cofinanciado pela TVE, pela RTV do Espírito Santo. E o Doc TV era um programa de documentários para a televisão pública brasileira. Então, meu primeiro projeto como diretor e roteirista foi o documentário Olho de Gato Perdido, que é um programa, né, um telefilme de 52 minutos para a televisão pública, na rede nacional. E a partir desse projeto, eu me direcionei e estive, de fato, né, 100% do tempo no audiovisual, no cinema e no audiovisual brasileiros desses últimos 15 anos. O Olho de Gato Perdido foi produzido em 2009 e estreou na televisão, se não me engano, em junho de 2009. E tenho muito orgulho assim, desse filme, porque era um programa que formou muita gente legal, assim, da minha geração, e que deu a oportunidade de muita gente ter seus filmes exibidos na televisão, né, que há 10, 15 anos atrás era quase impensável, né, você realizar um documentário num estado, digamos, periférico, né, o Espírito Santo, não é Rio e São Paulo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa geração do cinema brasileiro, desses últimos 15 anos que eu trabalho e convivo com as pessoas que fazem parte dessa geração, seja no Espírito Santo ou, né, em todo o Brasil, que a gente frequenta festivais, se encontra e discute o cinema brasileiro. É também uma forma de dialogar com o nosso tempo, né? Então, um período muito importante para o Brasil, de imensas transformações, e também importante para o cinema, né? Como a linguagem do audiovisual ocupou o nosso dia a dia, e de transformações na forma de ser exibido, né? De ser produzido. Eu participei, o meu primeiro filme de ficção, As Horas Vulgares, foi filmado em 16mm, né? Isso em 2010. Hoje em dia é muito raro você ter a oportunidade de filmar em película cinematográfica 16mm ou 35mm. Então eu acompanhei, de certa forma, um pouco também dessa transição para o digital e essa transição tipo, da sala de cinema para casa, né, para as plataformas de streaming, pela importância da internet, das plataformas pelas redes sociais. São muitas transformações assim, em muito pouco tempo. Em 2010 a gente fundou a Pique Bandeira Filmes, que é a minha empresa produtora, e por meio dela a gente produz muitas coisas, assim, curtas, médias, longas-metragens, séries de televisão e outros projetos também. Eu atuo mais como produtor e produtor executivo, mas também sou programador do Cineclube Metrópolis, na UFES desde 2014, com alguns intervalos, né, de sair para realizar filmes e depois voltar. E mais recentemente também tenho mergulhado um pouco mais nas pesquisas para preservação audiovisual, que é uma área que me interessa, relacionada à memória, né, ao nosso patrimônio audiovisual. E esse é um tema que atualmente assim, mais me contagia, talvez. Mas não deixo de produzir, não deixo de querer escrever os roteiros que eu escrevo. Já comecei, né, como roteirista e diretor. Eu tive a oportunidade de trabalhar com diretores e diretoras de diferentes gerações, logo no começo, assim. E também de começar a fazer filmes fora do Espírito Santo. Embora os primeiros filmes que eu tenha feito, né, o próprio Doc TV, que eu citei, O Olho de Gato Perdido, As Horas Vulgares, o meu primeiro curta-metragem como produtor do Erli Vieira Júnior, chamado O Ano em que Fizemos Contato, foram todos aqui em Vitória e no interior do estado. Então eu não sou muito do querer trabalhar sempre com as mesmas pessoas, embora eu goste, assim, quando isso acontece, quando você tem a oportunidade ou a possibilidade de manter algum integrante da equipe em diferentes projetos, né?
Isso é muito interessante porque isso facilita o diálogo, a comunicação. Um já entende o outro sem precisar de muitas palavras, digamos assim. Mas o cinema, ele é uma arte que te leva para diferentes territórios, assim. Então eu já fiz filme no Mato Grosso, já fiz filme em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio, e dialogo com pessoas de diferentes lugares, e acho que isso faz com que eu não me prenda exatamente a uma mesma equipe, não é como um cinema de grupo, mas aqui em Vitória, né, a gente tem um círculo, digamos assim, de pessoas com quem a gente dialoga e que ele é muito amplo. Eu não diria que é um grupo fechado, assim. Inclusive, eu acho que é muito interessante, né, quando você tem a possibilidade de encontrar pessoas de gerações mais novas também, assim, que estão entrando no mercado e você conhecer gente nova, isso dá uma arejada na produção. Isso é muito importante. Eu produzo o filme do Rodrigo de Oliveira, chamado Teobaldo Morto, Romeu Exilado. Em 2013, a gente filma em Burarama, distrito de Cachoeira de Itapemirim. Esse filme estreou em janeiro de 2015. E, na sequência, como diretor também, eu realizo um filme chamado Hotel Cidade Alta, que é um curta-metragem rodado em Vitória, com apoio da Lei Rubem Braga. Convido vocês para assistirem, então, o teaser desse curta, chamado Hotel Cidade Alta, que é protagonizado pelo Ramon Alvarado, um cineasta super importante da geração dos anos 60 em Vitória. E essa escuridão? Você não tropeça quando anda? Será que vão dar um jeito amanhã? Bom, o Hotel Cidade Alta, ele é um curta-metragem estrelado pelo Ramon Alvarado. O Ramon Alvarado é um cineasta da geração dos anos 60, de curta-metragem em Vitória. E meu contato, né, com o Ramon começa a partir de uma curiosidade sobre os seus filmes, nessa pesquisa, né, sobre a nossa história cinematográfica, nosso patrimônio audiovisual. E a partir daí, por diferentes motivos, diferentes razões, eu o convido para ser ator desse curta-metragem. E ele encarou com maestria, eu diria, e disposição, porque era um curta-metragem que a gente foi descobrindo na filmagem. Ele era um projeto que eu escrevi alguns anos antes, assim, que estava um pouco em dúvida em como fazer, mas com a entrada do Ramon no projeto e a sua disposição de participar, acho que a gente encontrou juntos, assim, o filme. Então foi graças ao Ramon que o filme se tornou o que ele é, assim, e pôde ser exibido em diferentes festivais. É um filme do qual eu me orgulho muito, premiado no Festival de Vitória. Além, né, falei dessa minha atuação em diferentes áreas, assim, dentro do cinema e do audiovisual, uma delas é no campo da pesquisa e da preservação audiovisual. A gente, pela Pique Bandeira Filmes, realizou, com a coordenação do Marcos Valério Guimarães, em 2016, um projeto de restauração das obras do Orlando Bonfim, cineasta documentarista, super importante para a história do cinema no Espírito Santo. A gente restaurou 7 filmes do Orlando e esse projeto ganhou o título de Acervo Capixaba. E a partir do trabalho com o Marcos Valério no projeto do Orlando Bonfim, a gente desenvolveu outros trabalhos de pesquisa e preservação audiovisual, um deles com a filmografia do Ramon Alvarado. Essa filmografia está disponível online. Eu convido todo mundo que quiser acessar o site acervocapixaba.com.br, vai poder assistir aos filmes do Ramon Alvarado que foram recuperados pelo projeto. E tem também o Acervo Capixaba, né, a edição com os filmes do Antônio Carlos Neves, Toninho Neves, que foi um diretor e produtor da TVE Espírito Santo.
Esse projeto está em andamento, a gente em breve deve lançá-lo também, os filmes e as produções televisivas do Toninho. Então é um projeto que a gente vem desenvolvendo com muito carinho, assim, porque é um projeto que fala do nosso patrimônio audiovisual, de cineastas, mas também de momentos importantes do cinema capixaba. A gente descobriu recentemente, é modo de dizer, né, mas a gente chegou a uma cópia de um filme rodado em 1949, em Conceição da Barra, pela Comissão Espírito Santense de Folclore, na época do Guilherme Santos Neves, né, folclorista, pesquisador. Esse filme de 8 minutos que tem imagens coloridas, raras, do Ticumbi e do Alardo de Conceição da Barra, então também a gente está restaurando esse filme, em breve ele vai ser divulgado. Então é um projeto que é muito importante para consolidar, né, a nossa trajetória assim, no Espírito Santo, na relação dos capixabas com a produção cinematográfica. Em 2017 é lançado Arábia, um longa-metragem do Afonso Shoa e do João Dumas, uma produção mineira, da qual eu sou produtor executivo. E foi um filme super importante para o cinema brasileiro, um filme premiado no Festival de Brasília como melhor filme e que rodou em mais de 50 festivais internacionais. É um filme muito importante também por representar, né, os trabalhadores no cinema de uma forma muito peculiar, muito verdadeira, né, muito com um carinho também interessante, né. Convido vocês para assistirem o trailer e espero que vocês gostem. É um filme muito importante na minha trajetória e na história do cinema brasileiro recente. Eu não sei o que aconteceu. Ele estava bem, consciente. O médico também achou que não era nada grave, que ele ia ser liberado hoje ainda. Mas depois que chegou aqui, dormiu e não acordou mais. Eu sou igual a todo mundo. A minha vida é que foi um pouco diferente. É difícil escolher um momento marcante para contar. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina. Faz mais de 20 anos que eu não pego num caderno e numa caneta. Mas vocês falaram que era para escrever alguma coisa importante da nossa vida nesse caderno. Então, eu queria ao menos tentar. O que eu tenho, os meus braços e a minha boca. Esse é o corpo que eu tenho para você. Porque eu te quero. E isso é algo extremamente simples. Se for ver bem, tudo que o homem junta na vida cabe em 4 caixinhas de papelão, velho. Não dá 2.000 conto, não topa tudo. Não tem dinheiro. Eu não assinei sua carteira. Se quiser reclamar, vai. Pega suas coisas, vai, mas não volta. Pela primeira vez, parei para ver a fábrica. E senti uma tristeza de estar ali. Foi como acordar de um pesadelo. Depois, em 2018, entre 2018 e 2020, eu volto a trabalhar com a Paula Gaetan num filme chamado Luz nos Trópicos, que é uma superprodução, eu diria independente, mas uma superprodução por questões de produção, por ser filmado no Mato Grosso, no Pantanal, no Parque Indígena do Xingu e também em Nova York, nos Estados Unidos. Então é um filme rodado em muitas partes e, por sua duração, também é um filme de 4 horas e 20. É uma grande aula de cinema da Paula Gaetan. Tenho muito orgulho de ter feito a produção executiva desse filme, que estreou nos cinemas em 2022. Em sequência, em 2019, a gente roda Os Primeiros Soldados, aqui em Vitória, um filme do Rodrigo de Oliveira, um roteiro que a gente vinha desenvolvendo na Pique Bandeira há algum tempo, já há alguns anos,
com o apoio do Fundo de Cultura do Espírito Santo e do Fundo Setorial do Audiovisual. E ele é finalizado em 2021, ele estreia num festival na Alemanha, em Mannheim, Heidelberg, e ganha 2 prêmios de melhor filme, né? Um prêmio do público e um prêmio do júri jovem. E faz uma trajetória muito bonita também em festivais no Brasil e nos cinemas. Ele estreia em 2022 nos cinemas. Os Primeiros Soldados é um filme muito importante para o cinema produzido no Espírito Santo. Um filme que vai abordar os primeiros anos, né, do HIV de uma forma muito carinhosa com seus personagens. Um filme, então, ambientado ali no início dos anos 80 e muito corajoso por retratar uma comunidade LGBTQIA+. Então eu convido vocês para assistirem o trailer dos Primeiros Soldados, dirigido por Rodrigo de Oliveira, uma produção da Pique Bandeira Filmes. Esse filme está disponível em diversas plataformas de streaming. Espero que gostem. 5, 4, 3, 2, 1. Qual é o problema do tio, mãe? Por que ele é daquele jeito? Que jeito? Esse jeito que parece que ele não tá aqui. Que ele voltou e não tá aqui. Eu disse pra você ser artista, não tem homem bonito na biologia. Agora fica aí, ó, sozinho no Réveillon. Que nem uma solteirona qualquer. Some logo, demônia! Eu vi a Rose hoje na rua, aquela sua amiga. A Rose Monroe? É, da noite, ela mesma. Não tava bem não, Su. Já imaginou? Você no teatro. Sonho de menina. Um homem também chora, menina morena. Também deseja colo. Você sabe de alguma coisa dela? Nada, eu sei. Ninguém mais viu. Gosto quando você me chama de rapaz, querendo parecer mais velho, mais hétero. Guerreiros são pessoas tão... O que aconteceu? O que aconteceu? Você acha que é? Acho. Precisam de um descanso, precisam de um remanso. A gente não sabe o que tem. A gente não sabe como pegou. A gente não sabe como curar. A gente só tá tentando. Feliz ano novo, meu amor. Bom, e mais recentemente, o filme Solange, ele é uma produção paranaense da Natália Tereza e do Tomás Osten. Solange é um filme curioso porque ele foi produzido durante a pandemia, com uma equipe muito pequena. A Natália e o Tomás, que são os diretores, e a atriz, a Cássia Damasceno, que também é roteirista do filme, eles produziram e fizeram diversas funções. Então é um filme de uma equipe de 5, 6 pessoas e rodado de uma forma cooperativa, digamos assim, com o dinheiro próprio da equipe. Então eu gosto de citar o Solange por esse caso também de uma produção que os diretores tinham essa urgência de filmar, num momento muito difícil de paralisação do cinema brasileiro, da Agência Nacional de Cinema estar paralisada por causa da pandemia e também por causa do governo Bolsonaro. E, apesar disso, a gente seguiu filmando, seguiu produzindo. E o Solange é um filme de 60 minutos, então um longa-metragem curto, mas que tem uma grande atuação da Cássia Damasceno, uma atriz incrível paranaense.
Ó, só vou terminar essa louça que eu não dou conta de louça suja, tá? Tá, não se preocupe. Se for por mim, não se preocupe. Eu tô de boa, tá? Não precisa lavar. Não, é por mim mesmo. Tá bom. É que vocês mexeram no apartamento, né? Ah, você não tinha visto? Não. Reformamos quase inteiro. É, ficou bonito. É. Esse cachorro, Fátima. Coisa da Vanessa. Faz uns 4 anos já. Bonitinho. É. Bonitinho. Como é que é o nome dele mesmo? Chewie. Chewie? Chewie. Chewie, isso. Entendi. Como se fosse do filme. Ah, tá. No começo foi mais difícil, mas com o tempo a gente se apega, né? Só um pouquinho. Eu já volto. Vou ficar aqui sozinha? Calma. Tudo bem? Chewie, para quietinho. Conversa com ele. Em 2017, a gente também produziu uma série chamada Habitação Social, Projetos de um Brasil. Foi apoiada pelo edital do Fundo Setorial do Audiovisual, chamado TVs Públicas. Esse edital, ele financia a produção de obras voltadas para a difusão na Rede Nacional de Televisões Públicas. Eu acho que esse é um caminho para a nossa produção, digamos assim, um dos caminhos para a nossa produção. A TV pública, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser incentivada, estimulada e ampliada, né? Seu alcance ser ampliado. Eu acho que o trabalho recente feito na TV do Espírito Santo é um ótimo caso, né? Porque buscar interiorização, buscar dialogar com a cultura, com o esporte locais, acho que isso é super importante para chegar a mais pessoas. Acho que no Brasil inteiro a gente sente a falta, né? E valoriza quando a gente tem espaços qualificados de exibição, por exemplo, na televisão, por exemplo, na televisão aberta ou nos canais de televisão fechada. A gente fala muito do Canal Brasil, e de canais na TV a cabo, né, que exibem conteúdo brasileiro, filmes de curta, média, longa-metragem, séries. Mas a TV a cabo não é para todos, né? É paga. As plataformas de streaming são limitadas também, elas têm um valor alto para a maior parte da população brasileira. A televisão aberta, a televisão pública, nesse sentido, ela tem um papel super importante, papel social mesmo, né? E de encontro do cinema brasileiro com um público que não pode pagar por um ingresso na sala de cinema. Então eu acho que um dos caminhos para o cinema brasileiro é ampliar sua atuação na televisão pública. E esse diálogo entre a televisão e os produtores independentes tende a ter resultados muito positivos. A gente sofre, né, por um momento muito específico do mundo, pós-pandemia, com o esvaziamento das salas de cinema. Isso é notório, assim. Esse esvaziamento, obviamente, ele não se dá com as produções blockbuster, com filmes de super-heróis, com produções de Hollywood ou com filmes que ganham o Oscar, mas ele afeta mais diretamente as produções independentes, as produções documentais, os filmes brasileiros, os filmes lançados com poucos recursos, porque um lançamento na sala de cinema é caro, ele demanda muito dinheiro para publicidade, né, para divulgação. Então, as salas de cinema atualmente são um caminho importante para o cinema brasileiro independente, mas um caminho difícil, um caminho em que o público muitas vezes não fica sabendo que o filme estreou, ou não consegue pagar o ingresso, ou não tem tempo para ir à sala de cinema, ou não quer ir à sala de cinema porque quer esperar o filme chegar na casa dele em alguma plataforma de streaming. Então, discutir o papel da sala de cinema, né? Valorizar as salas também públicas que estão localizadas fora dos shoppings, nas periferias, nas cidades do interior, isso é muito importante. Não é que as salas de cinema não são mais importantes, é que elas precisam estar em lugares diferentes, com valores mais acessíveis e uma programação mais diversa. As plataformas de streaming são, a maior parte delas, comerciais, estrangeiras e por aí vai. Então também plataformas de streaming públicas ou que têm um perfil de apoiar o cinema brasileiro independente são muito importantes.
E a televisão pública, a televisão aberta, acho que são esses talvez os caminhos assim, mais consagrados e que a gente pode apostar atualmente para a difusão do cinema brasileiro e para ele chegar a mais pessoas e ser mais influente. Depois de 15 anos trabalhando com cinema e audiovisual, acho que eu não esperava ter dificuldade para fazer um balanço ou falar de perspectivas, assim. Mas eu acho que é parte desse meio, né? A gente tem a certeza, eu tenho a certeza de que o cinema é importante. Eu ainda amo fazer e assistir filmes, acho que isso é o mais importante. Eu ainda gosto de assistir os filmes, séries e curtas, etc. E gosto de mostrar para as pessoas, então esse trabalho também de programador, de estar lá no Metrópolis, na UFES, esse desejo de que as pessoas tenham a oportunidade de ver filmes que normalmente não chegariam em Vitória, nas salas comerciais. Mas é isso, é um meio de muita mudança, de muita transformação, tudo pode acontecer. E a gente, nesse meio, também é muito sensível ao financiamento público, digamos assim. É uma arte cara e dependente, isso em todo o mundo, de apoio e financiamento público, né? E isso não é um problema, eu acho. É um problema quando os governos não entendem a importância do audiovisual e o quanto ele gera de retorno financeiro, de trabalhos diretos e indiretos para as pessoas, empresas envolvidas, para hotéis, para restaurantes, para muita gente. O audiovisual é uma indústria muito forte. Então, nesse caldo aí, né, brasileiro, político, de instabilidades, isso é muito sensível, né? A gente pode ter transformações que afetam a produção audiovisual. No Espírito Santo, a gente se dá ao luxo, né? A gente tem o privilégio e o direito, mas que a gente, por não ser um direito que a gente considera que é eterno, digamos assim, né? Ele é um direito que a gente às vezes pode estar em vias de perder se a gente não se atentar e não resistir. A gente tem esse privilégio de ter uma linha permanente de incentivo por meio do Fundo de Cultura do Estado, embora com problemas, claro, não é perfeito, mas, né, anualmente a gente tem esse apoio. Em outros estados, isso não acontece com tanta frequência ou da forma como a gente espera, né, que todo o Brasil tem. Então, a minha perspectiva é de que a gente continue lutando por apoio, né, para a realização cinematográfica dos governos, dos editais públicos, por criações de leis de incentivo e outros mecanismos de apoio à produção cinematográfica, audiovisual, não só para as pessoas que já têm uma carreira, uma trajetória estabelecida, mas para que novos realizadores e realizadoras possam acessar esses recursos e criar obras mais inovadoras e mais importantes e que o cinema brasileiro possa ser mais próximo ao público. Então, o nosso desafio, mais do que uma perspectiva otimista, é um desafio. Assim, a gente tem o desafio de criar criar obras, filmes, séries e outras obras que possam surgir que vão ser importantes para a população, para a sociedade brasileira e para a gente seguir melhorando esse país, né, eu acho. O Curta Vídeo fica por aqui. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade de contar um pouco da minha trajetória, dos filmes em que eu trabalhei e convido vocês para pesquisarem sobre esses filmes, assistirem, frequentarem as salas de cinema e apoiarem o cinema produzido no Espírito Santo. Isso é muito importante para a gente.